uma brusqueta que dizem que é boa. Nunca ninguém reclamou. Bom, tá gravando então, tá, pessoal? Então, ok. Fique à vontade. Ok. Eu vou projetar aqui, né, o que eu pensei para trabalhar. Então, assim, porque essa temática é uma temática que quem me conhece sabe, né, é uma temática que é meu lugar, né, o lugar onde eu consegui para todos os cantos com essa temática, por uma questão de estudo, de experiência, de prática, né? Então, há pouco tempo, eu digo, não, eu tenho que falar alguma coisa sobre mim, né? Então, assim, o que é de que lugar, né, a minha fala ela vai ser sustentada, né? Eu fui funcionária da Rede Municipal de Natal durante 23 anos. Durante 25 anos, eu fui da Rede Estadual do Rio Grande do Norte, né? Fui muito feliz nessas duas redes, né? Fui uma professora completa, me realizei na Rede Municipal e na Rede Estadual. Coordenei o PROFA, que era um programa de alfabetização de professores, né, um programa que eu digo que foi um marco na minha vida de professora alfabetizadora. Eu coordenei, fui formadora, então, assim, foi uma época que eu aprendi muito, né, com o PROFA. Eu coordenei também o PENAG, que era um programa de formação de professores alfabetizadores, né, um programa fantástico, foi no governo da presidenta Dilma. Foi um programa que eu acho que ele conseguiu, assim, fazer uma grande síntese, né, de todos os processos, tudo que a gente tinha aprendido até então sobre alfabetização. E, assim, eu finalizei a minha vida, né, na rede municipal estadual sendo subcoordenadora da SUEJA, junto com o professor Alessandro. Trabalhei junto com o professor Alessandro na rede, né, então, eu finalizei, né, a minha ação na rede em 2015, quando eu fui convocada no concurso que eu tinha feito para o Instituto. Né? Lá no Instituto, sim, durante 10 anos, antes de estar na SUEJA, eu trabalhei 10 anos na educação de adultos como professora alfabetizadora. Então, a minha vida eu trabalhei com crianças, alfabetizando crianças, depois eu fui trabalhar alfabetizando adultos, né? Eu nunca fui diretora de escola, nem nunca fui coordenadora de escola. Eu fui professora alfabetizadora durante muito tempo, trabalhei muito tempo com educação especial também, e depois, pela história que eu tinha de mestrado e doutorado no campo da alfabetização, eu trabalhei no PROFA e trabalhei no PENAC. Então, esses lugares, né, esses lugares me deram sustentação para que eu pudesse estar conversando com vocês. Eu sou licenciada em pedagogia, mas também em geografia, né, a minha primeira licenciatura foi em geografia, e fiz meu doutorado em educação. Fui orientando da professora Estela Campelo, que foi uma grande professora. Com ela eu aprendi muito da teoria, né? Eu tinha muito da prática e com ela eu organizei minha cabeça em relação à teoria. E hoje, no Instituto, eu trabalho com as disciplinas do núcleo pedagógico, né? Das disciplinas de fundamentos de EJA, né? Eu trabalho com a disciplina de educação especial, com as disciplinas de legislação escolar, enfim, e coordeno a UAB, a Universidade Aberta do Brasil, hoje. E lá no Instituto eu desenvolvo um projeto de pesquisa sobre educação prisional, né? É um outro lugar que eu estou estudando e aprendendo bastante. Hoje a gente está com experiência com alunos do presídio de Caicó e do presídio de Mossoró, fazendo o ensino superior hoje via educação à distância, né? Então, é um lugar que eu tenho experienciado e que eu tenho gostado bastante, né? Então, assim, na minha fala, eu vou organizar, deixa eu ver, são 5h20, né? Eu quero ter uma fala, assim, não muito demorada, em virtude da questão de ficar um pouco cansativo, mas eu vou falar, minha fala vai ter uma sequência, né? A sequência onde eu começo a pensar um pouco sobre o processo de aprendizagem, que o professor Alessandro já discutiu com vocês, sobre a aprendizagem de pessoas adultas, então ele já fez isso. Eu vou só retomar umas coisinhas para que a gente possa observar que entender sobre como o sujeito aprende é extremamente importante para que a gente possa ensinar. Discutir o conceito de alfabetização e letramento, porque, assim, eu conversei com a Alessandra, a maioria de vocês trabalha no segundo segmento da EJA, né, já nas áreas, mas temos alguns que trabalham com alfabetização. Então, assim, quando eu pensei a atividade de vocês, eu pensei uma atividade que pudesse contemplar quem trabalha com alfabetização e quem trabalha com letramento, até porque o processo de alfabetização, ele não está desvinculado do processo de letramento, mas, quando o aluno já está alfabetizado, né,
o processo é um processo muito mais de letramento. E aí a gente vai discutir um pouco sobre as escritas de alunos em processo de alfabetização. Eu vou jogar umas escritas aqui para a gente conversar um pouquinho. Falar, né, sobre a teoria da psicogênese da língua escrita, que nos lança um olhar sobre escritas de alunos não alfabetizados, e a psicogênese, Emília Ferreira desenvolveu pesquisa tanto com adultos como com crianças, e pensar um pouco, né, como na escola a gente pode estar construindo uma prática para alfabetizar letrando, tá? E aí, a minha fala, eu vou tentar responder algumas questões, né? Essas fotos são fotos da minha sala de aula, de verdade, né? Quando eu era professora de alfabetização de jovens e adultos, aí são os alunos, né? Eu lembro de Cleone, aqui eu lembro de Heriberto. Então, assim, quem é o aluno adulto, jovem adulto, não alfabetizado? Quem é esse aluno que está na escola, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? Como é que esse sujeito aprende? O que é linguagem? A gente precisa entender o que é alfabetização, quando a gente é um professor alfabetizador, quando a gente está trabalhando, no ensino superior também, a gente precisa entender o que é letramento. Quando eu pego lá um aluno que não consegue desenvolver um TCC, eu percebo que o processo de letramento dele no texto acadêmico não foi desenvolvido, por isso que ele tem tanta dificuldade de escrever, né? Então, letramento, entender letramento é entender, né, o professor que trabalha da educação infantil ao ensino superior, à pós-graduação, ele precisa compreender os processos de letramento, porque nós, professores, também precisamos viver esses processos. E entender como o sujeito aprende a ler e escrever, para qualquer professor alfabetizador, isso é extremamente importante. E também é importante que a gente entenda como organizar uma prática pedagógica, de modo que a gente, na escola, mobilize os processos de ler e escrever, tá? Então, é muito importante que a gente entenda quem é esse aluno que está na escola, né? Como é que ele pensa, como é que ele aprende, e qual é o lugar dele. Ele não é uma criança. Quando eu cheguei na educação de adultos para alfabetizar, recentemente eu fiz uma fala na rede municipal, acho que foi a semana passada, e eu até me emocionei muito na fala, porque eu lembrei que quando eu cheguei para ser professora alfabetizadora, eu achei que a gente alfabetizava adulto do mesmo jeito de criança, com os mesmos textos, com as mesmas atividades, né? E aí, os alunos que foram meus alunos no primeiro ano eu como professora da EJA, sofreram muito, porque, de fato, eu achei que se alfabetizava adulto do mesmo jeito que alfabetizava criança. É importante que a gente entenda que esse sujeito da EJA é um aluno que foi excluído da escola. Hoje a gente não tem muito sujeito que veio do interior e que não teve direito a estudar. Hoje o público da EJA não é predominante dessas pessoas, é muito mais do sujeito que foi para a escola e não conseguiu aprender, né? Por diversas razões. Inclusive, a gente tem muitos estudos no campo da juvenilização da EJA por essas questões, né? E quem é esse aluno da EJA? Né? A gente não tem aluno da classe dominante na educação de adultos. É a classe popular que está lá, é a população de grupos que foram, ao longo da história desse país, discriminados, né? Então, são grupos que precisam realmente de políticas que tenham como foco o atendimento, que a gente sabe que no nosso país, ultimamente, a gente não tem no país hoje uma política efetiva de educação de adultos, né? Essa foto também é dos meus alunos, Tiago, Henrique, né? Não lembro de nome de todos, né? Aí é uma atividade que a gente foi lá no Centro de Biociência da Universidade, com eles a gente estava estudando o corpo humano. Então, assim, durante muito tempo, né, na história da humanidade, a gente achou que o sujeito aprendia pela repetição, pela memorização, né? E que esse sujeito chegava na escola, vamos dizer, um aluno que não é alfabetizado, durante muito tempo se pensou que ele era um sujeito zerado, né? E era somente na escola que esse sujeito ia aprender, né? Ia se apropriar. Paulo Freire disse que essa concepção, ela parte de uma perspectiva que esse sujeito é passivo, né? Um asujeitado, ele chamava, né? A aprendizagem seria uma aprendizagem mecânica, que é na repetição que a gente depositava conhecimento na cabeça do aluno, né? Que ele denominou de concepção bancária. Claro, gente, que eu não vou me aprofundar nisso,
Isso é o Wilson, né, um aluno que eu tive deficiente mental, né, tinha uma deficiência gravíssima, né, ele nem falar ele conseguia, nunca tinha ido à escola, e aí foi um processo bem interessante, aprendi muito sendo professora de José Wilson. Mas, né, a gente sabe que a partir da década de 90 se começa a discutir, né, novas concepções sobre o processo de ensinar e aprender. Eu vou apenas dar um passeio muito rápido, porque a gente aprende isso na disciplina de Psicologia da Educação, e na disciplina de Alfabetização e Letramento, então é uma disciplina muito longa, né? Mas só que para eu poder arrematar algumas concepções de ensino, eu preciso lembrar vocês. Então, eu parto do princípio que todo mundo já teve acesso a esse conhecimento, eu vou só estar dando uma retomada. E a Alessandra discutiu isso com vocês, né? Então, aí a gente tem o Vygotsky, o Piaget e o Vygotsky, né, que são duas concepções, né, de aprendizagem um tanto divergentes, mas os dois colocam o sujeito no mesmo lugar, é o sujeito da ação, é o sujeito ativo, né? Então, tanto Vygotsky como Piaget, eles trazem, né, esse lugar para o sujeito. E entendendo que Vygotsky tinha, o lugar de fala de Vygotsky era a Rússia, o lugar de fala de Piaget era a Suíça. Então, são dois lugares de fala completamente diversos, claro que as concepções seriam diferentes, né? Mas os dois nos trouxeram contribuições extremamente importantes, né? Então, o Piaget traz essa concepção do sujeito ativo, né? Ele diz que a aprendizagem é fruto de construção e de ação, e quando a gente fala de ação, não é as mãos se mexendo, é a gente colocar essa cabeça para pensar sobre, né? Que é extremamente importante os conhecimentos prévios e os erros, para que esse sujeito possa construir, né? Ao invés de a gente pensar como se ensina, a gente começa a pensar como se aprende. Somente entendendo como se aprende é que eu vou pensar como se ensina, né? Então, a minha concepção de ensino, ela precisa partir de uma concepção sobre como se aprende, né? Vygotsky diz, né, que os processos não são naturais, não é um desabrochar, né, biológico, mas que esses processos de aprendizagem, eles são processos sociais, e ao aprender, nós impulsionamos o desenvolvimento mental, né, tanto do ponto de vista intelectual, emocional, social e pessoal, para vocês verem como a importância da escola, né, porque assim, apesar da gente aprender com a família, aprender na igreja, aprender na rua, no grupo de amigos, mas a escola é onde a gente organiza, né, processos, conceitos, formação de conceitos que tanto Vygotsky fala. Então, é extremamente importante a escola. Então, é na escola, né, que a gente organiza esses processos de aprendizagem. E é essa aprendizagem que ela vai estar impulsionando esse desenvolvimento mental, emocional, social e pessoal. Ele diz, né, Vygotsky, eu fico imaginando assim, como é que uma pessoa de 33, morreu com 33 anos, deixou tanta coisa escrita. É uma coisa assim que eu fico... Era uma pessoa que tinha uma alta habilidade, não resta dúvida, né? Porque o que ele escreveu, não tem como uma pessoa com 33 anos escrever tudo que ele escreveu, né? Ele diz que para aprender, nós somos mediados pelo outro, pelo signo, né? Que é a linguagem. Então, assim, tem um livro de Leontiev, que é a formação... eu agora esqueci o nome do livro, eu tenho ele aqui em casa. E ele diz o seguinte: se morressem todos os adultos de todas as, vamos dizer assim, uma determinada faixa etária, e ficar somente as crianças com menos de 3 anos, né? O mundo ia ser reinventado. Porque tudo que nós aprendemos é mediado pela linguagem. Então, se a linguagem, se quem desenvolveu, todas as pessoas, porque assim, a gente, quando nasce, a gente aprende a falar porque a gente escuta outra pessoa falar, né? E a gente vai aprendendo, né, o significado das coisas. Então, se morressem todas as pessoas, o mundo ia ser outro mundo, né? Os objetos iam ter outras funções. Lembre o seguinte, que o mundo é uma invenção humana, né? É uma invenção humana. E dia a dia a gente tem inventado outras coisas, né? Coisas boas e coisas ruins, né? E ele diz, né, Vygotsky, que a aprendizagem resulta da internalização dos modos como funciona o funcionamento social. Que ele diz que é inter, que é entre, e intra, que é dentro, né?
E a gente transforma. E quando a gente se apropria de um novo conhecimento, vamos dizer, eu estou falando aqui com vocês, né? Vocês não vão aprender do mesmo jeito que eu estou dizendo. Cada um vai aprender do seu lugar, o que já escutou, o que já viu. Quem está prestando atenção agora ao que eu estou falando, quem está apenas, que às vezes a gente está na reunião, quando a gente não se interessa, a gente faz de conta que está, né? Então, assim, cada um vai aprender o que eu estou dizendo aqui de um lugar, né? De um lugar que é o seu lugar, que você vem carregado de muitas coisas, né? Dos seus interesses. E também a gente tem duas pessoas que são extremamente importantes, pelo menos assim, na minha prática pedagógica, a gente tem aí a Magda Soares, à direita, que ela traz para o Brasil essa discussão mais forte, sobre, não só ela, outras pessoas trazem, mas eu trago ela, porque ela realmente foi uma grande referência para mim. Ontem mesmo eu fiz a compra de 2 livros, muito bons dela, 2 livros novos, e Emília Ferreiro, que foi aluna de Piaget, e ela foi, como Piaget discutiu, como o sujeito aprende, foi o que Emília Ferreiro fez, ela foi investigar como o sujeito aprende a ler e escrever. Ela pegou a teoria de Piaget e foi fazer uma investigação no campo da construção da leitura e da escrita. E a Magda Soares vem nos ajudando a pensar sobre os processos de letramento. Como é que a gente trabalha os processos de letramento na escola? Então, assim, ela tem dado contribuições fantásticas. Ela lançou um livro recentemente, eu acho que foi dia 26, esse livro já tem para vender. Eu ia até trazer para cá, para mostrar a vocês, um livro muito interessante, né? E aí, a gente vai agora, né, depois desse passeiozinho que eu fiz com vocês, entrar, de fato, na discussão dessa disciplina, né, que é foco da disciplina. Então, o que é alfabetização e o que é letramento? Eu vou fechar um pouquinho aqui. Eu queria que vocês jogassem aqui o que é que vocês compreendem por alfabetização e por letramento. O que é que vocês escrevam aqui para eu dar para eu ver o que é que vocês estão pensando sobre alfabetização e letramento? Quem quiser falar também, né? Eu posso abrir aqui, a gente pode abrir. Quem gostaria de falar? O que é alfabetização? Quem gostaria de falar? Ninguém? Ninguém gostaria de dizer assim, o que é que compreende por alfabetização? O que é que compreende sobre letramento? Ninguém ousa? Estão com vergonha? E aí, Ale, ninguém se habilita? Pois é, eu estou quase fazendo citações nominais aqui para ver se as pessoas ficam intimidadas. Pois é. Ninguém quer falar um pouquinho sobre o que entende sobre alfabetização, letramento? Betânia, você que chegou agora, diga aí. O Betânia Monteiro. Para a alfabetização, está centrada no código alfabeto, aquisição da escrita, certo? Alfabetização. E letramento? Certo. Boa tarde, professora. É o desenvolvimento, né? É a competência para você ter uma leitura bacana, uma leitura científica, uma leitura pedagógica. Quem está falando? Professor... É o professor Antenor. Boa tarde. Antenor. Professor de física, é? Isso. Ah, que legal. Seria adquirir habilidades e competências, né, em diversas áreas, né, vendo assim, o letramento. Professor, me diga uma coisa, do ponto de vista da física, você acha que você trabalha processos de letramento na sua disciplina? Sim, eu consigo, porque assim, como a senhora falou aí no início, né, boa tarde a todos, a partir do momento que você consegue, por exemplo, falar de gravidade para a educação infantil, e falar de gravidade para o ensino médio e falar de gravidade para um aluno de pós-graduação, eu acho que você está conseguindo fazer um letramento. Eu acho que você deve ir para níveis diferentes e adaptar aquela habilidade que você vai passar para aquela faixa etária e para aquela capacidade cognitiva. No momento que eu passo um texto sobre gravidade para uma turma do ensino médio, que eles leem, que tipo, vamos dizer assim, eu estou desenvolvendo que capacidade leitora, de que tipo de texto? Você compreende? Olha, é um texto científico, tá certo? Sim. Que você pode estar adaptando para o seu cotidiano, visto que a gravidade
vai estar atuando sobre ele, você pode desenvolver alguns experimentos. Então, eu acho bacana que sempre nas aulas de física, né, principalmente na EJA, a gente consiga trazer para o cotidiano no aluno aquela ciência que ele achava que era algo muito distante dele, que era algo de livros, tal, entendeu? Sim, sim, muito bem, exatamente isso, professor. Gostei dessa discussão, mas vamos aqui. Pois bem, né, obrigada ao pessoal que colaborou. Então, assim, a concepção de alfabetização, é importante que a gente entenda que a alfabetização é um sistema, né? Um sistema inventado, e vocês imaginem que quando eu comecei a ensinar, mais ou menos assim, 92, 90, eu comecei a ensinar em 90, né? E em 93 eu estava numa reunião pedagógica, quando o computador foi chegando, e eu lembro que as pessoas diziam assim, que ia ter o tempo que a gente não ia precisar escrever, né? E vocês imaginem que tudo que se desenvolve na rede, né, os algoritmos, tudo é sustentado por essas 27 letras, né? Então, todos os códigos, né, que vão ser formados, são formados a partir das letras, né, dos números, das letras. Então, assim, nunca se escreveu tanto. Nunca. Claro que hoje a informação é muito efêmera, muito líquida. Enfim, isso aí é uma outra discussão. Mas nunca foi tão importante ser alfabetizado, né? Então, hoje a gente precisa muito mais dos processos, né? O WhatsApp salva muita gente que é analfabeto, porque tem a questão dos áudios, né? Mas muitas vezes vem os textos, né? Então, assim, é importante que a gente compreenda o que é alfabetização. Porque eu lembro que quando eu comecei a discutir, é alfabetização, a gente se alfabetiza a vida toda. Não. Alfabetização é um sistema. Na hora que eu me aproprio desse sistema, eu posso ter dificuldades ortográficas, eu posso ter dificuldades outras, mas na hora que eu compreendo como o sistema funciona e sei escrever, mesmo que com erros, eu estou alfabetizado. Então, o processo de alfabetização, ele precisa ter, sim, terminalidade. Ele precisa acontecer naquele processo. Quer dizer, com as crianças na escola, acontece lá no primeiro, segundo ano, né? Na escola particular, acontece até antes. E com os adultos, eu fui alfabetizadora, a gente tinha, na época que eu trabalhava, a gente tinha o nível 1, né, que eram as 2 turmas, onde a gente trabalhava o processo de alfabetização. Então, é importante que a gente compreenda que a alfabetização é a apropriação do sistema alfabético. Compreender como funciona. É tão simples, né, não. É um dos sistemas mais complexos, né. Não é fácil ser alfabetizado, né, não é fácil alfabetizar. Então, precisa de um trabalho muito sistemático. Por quê? Porque é um sistema. Então, para você aprender como um sistema funciona, você precisa aprender muitas coisas desse sistema, né? Além de aprender como o sistema funciona, você precisa desenvolver as habilidades de leitura e de produção de texto, né? Então, o processo de alfabetização, ele tem fim, sim. Agora, não confunda a aquisição do sistema com escrever casa com K, sei lá, trocar S por C, G por J. Isso é problema de ordem ortográfica, porque o sistema alfabético é regido pelo sistema ortográfico, que aí já tem outra lógica, né? Então, a alfabetização, ele é um processo específico de apropriação do sistema de escrita, que envolve dimensões indissociáveis. Aprender como o sistema funciona, né? E desenvolver habilidade de oralidade, de produção textual, de ler, né? De ler e de escrever. Então, e letramento, né? É um processo muito mais amplo, se dá a vida toda. Mas desde o processo de alfabetização, o processo de letramento, ele precisa estar presente, né? Então, o sujeito letrado é aquele sujeito que tem cada vez mais competências de ler a diversidade textual que existe. Então, eu leio um texto científico, né, como o professor citou, eu leio um texto literário, eu conseguir ler, né, os mais diversidade textual que circula, e não apenas saber decodificar, mas compreender, né? Então, o processo de letramento, ele está implicado, o sujeito, ele pode ser alfabetizado, ele saber escrever, mas ele tem um repertório, ele tem uma dificuldade muito grande de ler textos instrucionais, vamos dizer, eu não tenho muita paciência de ler um texto de como montar
como montar sei lá, a gente compra um móvel e como montar. É um texto instrucional, às vezes eu não tenho muita paciência de ler, né? Mas aí eu sei ler aquele texto. Então, existe uma diversidade textual tão grande que circula, né? E muitas vezes a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de ler determinado tipo de texto. Vamos dizer, eu oriento TCC, né? De graduação e de pós. E aí, gente, na hora de produzir o texto acadêmico, a dificuldade é imensa. Mas por que é? Porque essas pessoas não têm um convívio com a produção acadêmica, com o texto acadêmico, que requer uma linguagem específica, que requer um repertório, né? Então, a professora Magda traz essa discussão, né? O sujeito, aí eu abro para vocês perguntar, o sujeito pode ser letrado e não ser alfabetizado? O sujeito pode ser alfabetizado e não ser letrado? Eu pergunto isso a você. Eita, sem querer eu fiz aqui uma besteirinha, pronto. Eu pergunto aqui a vocês, eu vou até lançar aqui a pergunta, vou jogar aqui, tá, no chat. O sujeito pode ser letrado e não alfabetizado? O que é que vocês acham? Ele pode ter, assim, um nível de letramento e não ser alfabetizado? O que é que vocês acham? Eu queria ouvir vocês. Sim, sim. Vamos tentar aqui pensar. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Até quem já assistiu aula comigo está escutando pela segunda vez. É o seguinte. Um agricultor, lá em Caicó, chega em casa e a filha dele é uma menina que estuda lá no IF de Caicó. Aí ele chega assim, minha filha, ele comprou um fertilizante, né, para botar lá na sua plantação. Ele diz, minha filha, leia aqui para mim e me diga como é que eu uso esse fertilizante. Ele não sabe ler. Vocês acham que esse sujeito, ele tem algum nível de letramento? O que é que vocês acham? Tem sim, qual? Por que você acha isso, José Rubens? E Vitor Hugo? E Edinaldo? Por que vocês acham que ele tem um nível de letramento? Vou abrir aqui o microfone para facilitar um pouco. Certo, Vitor. Para que ele saiba, né, utilizar nas relações agrícolas, tudo e tal, é necessário que ele tenha algum conhecimento sobre. Então, querendo ou não, existe uma forma de letramento ligada à ideia da agricultura. Existe também a ideia que ali tem, ele já sabe que ali tem dizendo, ele sabe que aquele tipo de texto que está naquele rótulo está orientando como usar. Então, ele conhece, né, aquele tipo de texto. Ele não sabe ler, né? E a outra pergunta, né, cadê, onde foi que eu dei? O sujeito pode ser alfabetizado e não letrado? Eu diria que hoje é mais difícil, porque como a gente tem uma circulação de textos, né, na sociedade tão grande que todo mundo sabe, ali, aquele rótulo ali da Coca-Cola está dizendo se é, mesmo que ele não seja, né, alfabetizado, ou ele seja alfabetizado, ele realmente ele tem essa relação com o texto, hoje bem mais. Quando eu iniciei sendo professora alfabetizadora, eu peguei alunos que escreviam com rabisco. Acho que hoje é praticamente impossível a gente ter adultos que escrevam com rabisco, né? Principalmente por quê? Porque eles visualizam muita escrita no telefone, né? O telefone hoje, vamos dizer, para o trabalhador da agricultura, o trabalhador pedreiro, ele tem que ter um telefone com as condições mínimas, porque é um objeto de sobrevivência para ele poder entrar em contato com os trabalhos, né, que ele tem. Então, é nesse sentido. Então, letramento, né, isso aqui também é outra foto da minha sala. Se eu soubesse, gente, tinha fotografado, mas naquele tempo também a gente não tinha telefone que tirava foto, né? Eu nem me lembro como foi que eu tirei essas fotos. Então, a gente não tinha, né? A gente fazia tanta coisa legal e não tem tanto registro. Então, o letramento é esse processo de inserção e participação nas práticas culturais que envolve a língua. É importante, o letramento tem a ver com a língua, né? Onde o texto está,
né? O texto está no rótulo, o texto está no texto acadêmico, no texto científico. É esse uso, é o exercício. Então, na escola, fazer o processo de letramento, tá circulando, é a gente trabalhar o exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita, né? Então, é preciso diferenciar, Magda Soares diz, de um processo de aquisição da língua, que é aprender a ler e escrever, e um processo de desenvolvimento da língua, né? Aí eu vou perguntar a vocês umas coisinhas aqui, tá? Isso aqui é praticamente impossível a gente ter um adulto hoje com esse tipo de escrita. Mas houve um tempo que sim, eu tive aluno que escrevia assim, tá? Se a gente, vamos pensar que a gente estava aí na década de 80, lá na zona rural, e a gente foi fazer um diagnóstico de escrita, e nosso aluno da EJA escreveu assim, tá? Você mandou ele escrever algumas palavras, mandou ele fazer o nome motocicleta, telefone, e ele escreveu assim. O que é, olhando para essa escrita, né, o que é que vocês acham que esse sujeito aí já sabe sobre a escrita? O que é que a gente pode dizer que um sujeito desse já sabe sobre a escrita? O que é que ele já sabe? Você retirou mesmo a tela da apresentação? Eu não Tirei, amor, porque eu fui olhar para vocês, porque eu não consigo olhar e, né? Se a gente olha para essa escrita, né? A gente diria o quê? O que é que esse sujeito já sabia, né? Essa escrita é de um projeto do Banco do Brasil, com adultos, né? Acho que as escritas foram pegas em 90. Hoje, como eu digo, acho muito difícil. Amplia a tela, Edmeide, amplia a tela. Ampliar a tela. Isso. Ok? Isso. Eu queria só que vocês dissessem assim, o que é que vocês acham que esse aluno, um aluno que escreve assim, o que é que ele já consegue diferenciar? Vamos dizer, se eu pegar hoje um adulto analfabeto, ele não sabe como escreve, mas ele, por essa convivência, né, com os telefones, com o WhatsApp, ele não, eu acredito, né, que essa escrita que a gente chama cursiva, né, escrita que hoje quase está desaparecendo, antes, na década de 80, 90, era essa escrita que esses alunos tinham uma relação. Hoje não é, esse tipo de escrita não circula, a escrita cursiva, não circula nas populações urbanas, nem nas populações do interior, né? Então, a escrita cursiva, o professor que leva uma escrita cursiva para uma sala de aula, ele está com a escrita completamente ausente do que está no mundo, circulando no mundo, né? Que é muito mais a escrita, né, da letra que a gente chama da letra de imprensa, né? Então, mas se eu fosse dizer assim, esse aluno aí, o que é que ele já saberia? O que é que eu poderia dizer que ele já sabe? Aí eu vou tirar aqui a tela um pouquinho, tá? O que é que ele já sabe? Vitor Hugo está dizendo que ele não sabia escrever nenhum nível, né? Exatamente. Posso fazer um comentário rapidinho? Hoje eu estou muito falador. Normalmente eu sou calado, mas hoje eu estou falador. Posso fazer um comentário? Que bom, Vitor. Diga, Vitor. Assim, eu sei que é uma realidade diferente, né? Porque era uma aluna com necessidades especiais, é uma realidade diferente, mas isso me lembrou um caso. Eu já tive uns 2 anos atrás, era no ensino regular. Uma aluna que ela não sabia escrever. Ela tinha algumas dificuldades, inclusive mentais, ela não sabia escrever. E o engraçado é que quando você colocou essa imagem, eu me recordei na mesma hora, porque eu conversei com a coordenação pedagógica e a coordenação disse o seguinte: olha, normalmente quem não sabe escrever faz assim para não deixar em branco. E realmente ela fazia assim em todos os trabalhos. Então me veio essa imagem, por isso que eu disse, eu posso estar até equivocado, mas eu lembrei muito dessa ideia do não deixar em branco. Então, vou preencher, né, nesse formato aí. Então, assim, Emília Ferreiro, né, que, como eu disse a vocês, uma pesquisadora que tem uma teoria científica chamada psicogênese da língua escrita, ela foi investigar, né, a cabeça de pessoas não alfabetizadas. Ela investigou tanto adultos como crianças. E nessa pesquisa, vamos dizer, escritas desse tipo, que eu mostrei para você, ela achava muitas escritas desse tipo, né?
E o que é que ela descobriu? Aqui não é invenção, aqui é pesquisa, teoria, né? Ela descobriu que existe um momento que a pessoa pensa que desenhar e escrever, vejam bem, que nessa escrita aqui em cima, nos nomes, a pessoa quis desenhar. E as crianças, quando elas estão em processo de alfabetização, lá no início, com 3, 4 anos, dependendo da relação que ela tem com a escrita, ela pensa que desenho e escrita são as mesmas coisas, né? E existe um momento que ela percebe que desenhar é uma coisa, desenhar o objeto é uma coisa, né? Porque a escrita não tem relação com o objeto, né? E aí, tanto é que, vamos dizer, se chama table, nos Estados em inglês, e no Brasil se chama mesa, né? Então, não existe relação do objeto com a escrita. E aí, Emília Ferreira descobriu que existe um outro momento, que o sujeito já sabe. Desenhar é diferente de escrever. Então, essa escrita aqui, a pessoa, ela denomina isso de grafismo, né? Escrita, grafismo primitivo, que essa pessoa já sabe. Escrever é diferente de desenhar o objeto. Ela já descobriu uma coisa. Claro que ela ainda não tem uma relação. Emília Ferreira também descobriu, né, que existe um outro momento onde os sujeitos... Isso aqui, gente, quem é professor alfabetizador, isso aí, quando eu ia fazer listas na minha sala para ver o diagnóstico de escrita, e mesmo recentemente eu fiz pesquisas lá em Canguaretama, onde os alunos, na disciplina, onde os alunos encontraram pessoas que escreviam assim. Ela também pesquisou, ela descobriu que existe um momento que o sujeito pensa, todas as coisas se escrevem do mesmo jeito. O que muda é a minha intenção. Isso é aí vocês dizem assim, professora, mas isso tem nada a ver, né? Para vocês que são das áreas específicas, que nunca foram alfabetizadores, talvez fique meio distante. Mas pense o seguinte, existe uma pessoa que pensa e que ela está tentando entender como o sistema alfabético funciona. E nesse processo, para tentar entender como funciona o sistema alfabético, ela elabora hipótese. Uma das hipóteses é aquela lá, né? Desenhar é diferente de escrever. Existe uma outra hipótese que os sujeitos também fazem. Todas as coisas se escrevem do mesmo jeito. O que muda é minha intenção, né? E a Emília Ferreira foi escrevendo sobre isso e foi dando nomes, né? Existe um outro momento que o sujeito pensa assim. Coisas diferentes se escrevem de forma diferente. Aí a gente já pode dizer que o sujeito está no nível mais avançado, né? Ele escreve aleatoriamente, bota as letras, porque ele já sabe assim, se escreve com letras. E pense aí, é um sujeito que está tentando entender como a escrita funciona. E ninguém aprende de uma hora para outra. Então, nesse processo de tentar entender, ele vai elaborando hipóteses mentais. Isso não é uma escrita que a professora faz depois que ela ensina alguma coisa. Geralmente, quando a gente é professor alfabetizador, quando a gente inicia o ano letivo, a gente faz um diagnóstico dos nossos alunos para saber como é que eles estão pensando. Porque a minha intervenção como professora vai se dar na direção de como ele pensa. Vocês aí que já são das áreas específicas, que realmente não é tão interessante essa discussão, mas se vocês tiverem filhos, né, com 3, 4 anos, façam testes que vocês vão ver, né? Aqui, Emília Ferreira também detectou que existe um momento onde, nessa relação com a escrita, do processo de ensinar, eles começam a elaborar hipóteses mais evoluídas, né, que a gente chama... Ele começa a perceber a pauta sonora. Então, quando nós falamos em cima de pautas. Quando eu falo assim a palavra panela, eu tenho 3 pautas. Em cada pauta dessa, na pauta pá, eu tenho 2 fonemas, né? Até o sujeito, gente, perceber esse fonema, perceber a relação, qual é o grafema que representa esse fonema. Imagina aí, gente, que não é fácil não, né? Só são 27 letras para escrever todos os livros do mundo, né? Então, assim, é um processo, né, que precisa de uma mediação muito boa. Um professor alfabetizador, ele tem que ser muito bom, né? Aqui já é uma escrita, essa escrita é de um aluno adulto, né? Já num processo bastante avançado.
Aí, vamos dizer, uma pessoa pega uma escrita dessa e diz assim, esse menino está engolindo letra. Né? Ele não está engolindo, ele está justamente acrescentando letras, né? Ele está percebendo, vamos dizer, quando ele escreve o dó com DO, ele já percebe os dois fonemas, né? O fonema D e o fonema O. Então, é importante que a gente, como professor alfabetizador, compreenda isso. E aqui já é uma escrita alfabética. Aí, olha só, o buraco é fundo, acabou o mundo. Pense, esse sujeito aqui é um sujeito alfabetizado que tem problemas de ordem ortográfica, ele não segmenta, mas ele já compreendeu o funcionamento da escrita. Ele já compreendeu muitas coisas, né? Então, Emília Ferreiro diz, né, que esse processo de alfabetização, quando para uma pessoa se alfabetizar, né, para ela aprender, né, para ela dominar a língua escrita, porque vamos dizer, vocês aqui, vocês que são aí quase 50, vocês dominam a língua escrita. Mas eu digo a vocês que teve um momento lá na infância de vocês que vocês pensavam que escrever lá como aquele menino que escrevia as letrinhas assim, como se fosse a linguagem manuscrita. Uma vez eu estava dando aula em Boa Saúde para uma turma de pedagogia e uma aluna me trouxe o caderno de desenho dela. E quando ela me mostrou o caderno de desenho, os desenhos dela estavam todos escritos assim, tipo, casa, um Q e um A. A borboleta, aí tinha um B para bó, o E para T, A. 4 letras para borboleta. Eu digo, olha, você elaborando suas hipóteses aqui. Então, nós todos, quando a gente estava lá no início, quando a gente ainda estava tentando entender como a escrita funcionava, a gente pensou como esses sujeitos que a gente viu, né? Não dá para eu explicar a vocês, né? É apenas uma oficina muito específica para professores alfabetizadores, para que a gente possa destrinchar isso mais, tá? Então, o sujeito, quando ele está se apropriando, ele precisa entender como se lê e como se escreve. São processos diferentes. Ah, porque eu estou aprendendo a ler, eu preciso também aprender a escrever. Claro que eles são interrelacionados, mas eles são processos específicos, tá? Então, ele precisa compreender como funciona o sistema. O nosso sistema é um sistema alfabético. Lá no Japão, o sistema é silábico. Não é um sistema alfabético. O nosso é alfabético. Então, no nosso sistema alfabético, todos os fonemas são representados, né? A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis para você se apropriar, né? Então, você precisa entender o que é a escrita. Quando uma criança, um jovem adulto está aprendendo a ler e escrever, ele precisa entender o que é a escrita representa e como a escrita representa. Então, isso é um processo, é tão simples, não é simples. Vocês todos aí, quando vocês, agora sim, gente, a gente não vai chegar na sala e vai dizer, o que é a escrita por menino? Não, isso é um processo mental. Ele tenta entender o que é a escrita, né? Então, a escrita, ela é uma representação diferente do desenho, né? Existem outras representações gráficas, né? O que é que a escrita representa? Ela representa os sons das palavras, né? E como é que ela representa? Ela representa, cada fonema tem uma letra, um grafema que representa, né? E aqui, gente, olha só, aqui a teoria de Ferreiro, eu não vou falar, né? Isso aqui foi a professora Estela, aqui é a teoria de Emília Ferreiro, ela está desenhada aqui, né? Essa teoria. E aí, só para vocês entenderem, né? Emília Ferreiro, ela denominou uma escrita como essa aqui, que a gente colocou lá para vocês, como uma escrita pré-silábica. Por que ela chamou pré-silábica? Porque esse sujeito ainda não entendeu que a representação da pauta, né? E ela chamou essa escrita de uma escrita indiferenciada. Você não consegue diferenciar, né? Essa aqui é uma escrita também pré-silábica e são nomes científicos da teoria de Ferreiro, tá? E são escritas, né? Ela diz que essa escrita é uma escrita com diferenciações intrafigurais, tipo, dentro da palavra, existe diferenciações, mas um sujeito que está pensando assim, todas as coisas se escrevem do mesmo jeito. E isso acontece de verdade, tá? Aqui também é uma escrita pré-silábica, né? Mas o sujeito pensa assim, se escreve com letra. Ele já sabe que se escreve com letra, mas ele não sabe como se escreve. Precisa de mediação, né?
É tão importante o diagnóstico, gente, porque somente com o diagnóstico é que a gente, né, consegue. Aqui são escritas, gente, de alunos meus, né? Então, alunos em processo de alfabetização, alunos da educação de adultos, tá? Aqui é uma escrita silábica, ele já começa, né, a perceber a pauta, ele já começa a representar cada pauta sonora, né? E aí, quando ele fonetiza a escrita, quando ele percebe, né, aí aqui na palavra, vamos dizer, macaco, aqui na palavra telefone, ele começa a perceber o fonema e fica tentando representar cada pauta sonora. Isso aqui é uma aula muito demorada, estou só, né? E aí a gente tem o processo de fonetização também, as escritas silábicas, né? Que eu acabei de falar para vocês. Então, para que a gente possa, né, desenvolver uma prática pedagógica, que ela seja uma prática na escola, que ela tanto cuide do processo de alfabetização, como ela cuide do processo de letramento, né? A gente precisa saber, se eu sou professor do 9º ano do ensino médio da EJA, seja eu professor de física, de química, né? Eu preciso ter um retrato da minha sala, eu preciso saber se porque assim, como é que um aluno vai ler um problema matemático se ele ele é alfabetizado, mas ele tem dificuldade de interpretação, ele não tem uma relação com textos instrucionais. Então, eu preciso, né, ter um retrato da minha sala. Eu não consigo desenvolver um trabalho de qualidade se eu não tenho um retrato da minha sala. Então, a escola precisa, no início do ano letivo, sempre saber o que os alunos sabem, se eles conseguem produzir texto, se eles não produzem texto, se a leitura deles ainda é muito incipiente. Por quê? Mesmo eu sendo professor de física, eu vou ensinar física, claro, eu vou ensinar matemática. Mas se meus alunos não... Eu vou ensinar matemática, se a maioria tem dificuldade do pensamento lógico-matemático, eles não sabem fazer uma boa divisão. Então, eu preciso trabalhar o processo de divisão primeiro, né? Eu tenho que ter um retrato da minha sala. Então, o diagnóstico é extremamente importante, seja no processo de alfabetização, seja no processo de ensino médio de alunos alfabetizados, né? Então, a gente precisa trabalhar com diversidade textual, né? Então, na escola, o texto científico é um texto que circula bastante, principalmente na aula de biologia, na aula de matemática, na aula de geografia, né? Mas também a gente precisa, a professora de português precisa trabalhar essa diversidade textual, não apenas pensando, né, do aluno dizer o que é o sujeito, o verbo. Será que esse aluno lê, né? Porque a gente precisa garantir que esse sujeito seja um sujeito leitor e produtor de texto. Isso é mais importante do que a gramática. A gramática é importante, mas na vida real, o que a gente usa fora da escola não é a gramática. Quando a gente vai escrever, a gente diz assim, isso é um ditongo, isso é um verbo. Não. Eu preciso aprender a escrever e ler bem, né? Aí, essas outras coisas, elas entram, né, no processo. Mas o aluno da EJA, geralmente, é um aluno que vai precisar, fora da escola, ter um bom pensamento lógico-matemático. Ele precisa se localizar geograficamente, né? Ele precisa saber escrever, anotar, fazer registro. Isso faz parte dessa vida dele, né? Então, nós precisamos entender, durante muito tempo houve um preconceito muito grande, né, que, tipo assim, trabalhar a consciência fonológica, aí eu estou pensando agora no processo de alfabetização, tá? Trabalhar a consciência fonológica era ser tradicional, mas eu sempre trabalhei a consciência fonológica, então, eu trabalho, vamos pensar aqui que eu estou lá na minha turma de educação de adultos, lá em Cidade Nova, que foi onde eu trabalhei, né, e eu tenho uma turma de educação de adultos não alfabetizada, eu já sei o diagnóstico, eu já sei quem já sabe escrever alguma coisa, quem não conhece nem letra, quem já conhece letra, já consegue perceber alguns fonemas, eu sei de tudo isso, e nós estamos trabalhando com a temática, estamos trabalhando com a temática da pandemia, né, onde a gente está listando as doenças causadas, quais são as doenças que apresentam, febre. Vamos pensar aqui como é que se escreve fé. Isso é trabalhar a consciência fonológica a partir do contexto significativo para esse aluno, né? Então, como é bré? Então, se eu sou professora alfabetizadora, eu tenho que ter a consciência fonológica. Outras palavras que começam igual a fé de febre, né? Outras palavras
palavras que começam com F. Então, isso é trabalhar a consciência fonológica, né? Que dentro de um contexto que tem significado para esse aluno. E aí, para os alunos do Fundamental 2, do ensino médio, a gente vai trabalhar os textos, né, sobre as doenças, sobre prevenção, essas outras questões, tá? Então, a gente precisa saber o que nossos alunos já sabem, porque a minha intervenção como professora alfabetizadora, o que faz o sujeito aprender não são as respostas, são as perguntas. O que faz uma pessoa aprender como o Piaget diz, é o conflito cognitivo. Um bom professor, ele tem boas perguntas, tá? Então, eu preciso saber perguntar. Então, se eu sei que aquela minha aluna ali, ela está começando a perceber os sons, né? Eu preciso perguntar, como é que se faz fé? Fé. Na minha sala, eu sempre tinha lá, em cada mesa, os alunos tinham o alfabeto, né? Porque às vezes ele sabe que é FE, mas ele não sabe como é um F, né? É muito importante a gente ler diariamente para os nossos alunos, né? É muito importante a gente trabalhar a produção de texto, e aí eu estou falando especificamente das turmas de alfabetização, né? Mas é importante que vocês que são do fundamental, onde os alunos já são alfabetizados, né? Tenham momentos de trabalhar os textos científicos da área de vocês, né? Da área da matemática, da área da geografia, da biologia. As atividades precisam ter relações com a vida desses sujeitos, né? Tem que ter significado, o que é uma coisa que tem significado, uma coisa que ele consegue conectar com a vida, né? Conectar, na hora que eu vou, vamos dizer que se a gente volta para a escola e que a gente vai pensar como é que foi esse período da pandemia, o que foi que aconteceu, né? E quem foi que recebeu a ajuda financeira do governo, o que foi. Então, assim, a vida, ela precisa estar dentro da escola, porque a gente vai para a escola para aprender a viver. Por que a gente aprende sobre o corpo humano? Não é para passar de ano. A gente aprende sobre o corpo humano porque a gente tem um corpo e precisa entender o funcionamento dele. Por que a gente aprende geografia? Para passar de ano? Não, a gente aprende geografia porque a gente vive num mundo onde a geografia está presente, onde a gente precisa olhar para aquele morro lá de Cidade Nova, entender, né? Entender sobre o clima, entender. A gente aprende na escola o que a gente vai usar na vida. Agora, claro que para eu passar de ano, a escola estabeleceu que você tinha que ter aquela nota, que ter aquele conhecimento. E, por a gente não ter faculdade para todo mundo, existem os exames para selecionar quem pode entrar. Mas a gente não vai para a escola para passar no Enem, a gente vai para a escola para aprender, né? Para poder viver melhor, né? E é muito importante o trabalho com a leitura, de trabalhar o sarau, de ter a roda de conversa, porque essas pessoas precisam trabalhar a oralidade, né? Então, assim, só retomando, no processo de alfabetização, o sujeito precisa aprender o que a escrita representa, como ela representa e outras convenções. Então, a escrita representa os sons das palavras, lembrem disso. A escrita representa, né? Como é que a gente representa, vamos dizer, como é que eu escrevo? Eu vou grafando cada fonema. É porque a gente, vamos dizer, você está digitando um texto aí no chat. Na hora que você está digitando, você já é uma pessoa alfabetizada, mas você está representando cada fonema, né? E aí a gente também precisa aprender que a gente escreve da esquerda para a direita, né? Que às vezes a gente pensa que é com J e é com G, né? Então, essas coisas a gente aprende também na escola, né? É importante que a gente perceba as sílabas, né? Sem precisar memorizá-las, porque como é uma construção mental, na hora que eu penso como é fó, né? Então, a minha mente vai lembrar do F, vai lembrar do O, não precisa eu estar repetindo, memorizando, né? A gente precisa na escola, no processo de alfabetização, como eu estou dizendo, se eu estou trabalhando lá, a pandemia, como é que se escreve pandemia? Como é pan, né? E escrever e pensar em outras palavras, isso, e eu digo a vocês, né? O professor alfabetizador, ele passa de 7 às 10, sem parar na sala, rodando, perguntando. Não tem como ser professor alfabetizador e copiar no quadro. Não tem. Às vezes os alunos, eu tinha um aluno chamado Josenildo, que ele tinha mania de dizer, professora, eu copiei do quadro, que a senhora só faz botar a gente para pensar, para pegar essas letras e formar a palavra. Aí um dia eu copiei a música do quadro.
e botei ele para copiar. Quando terminou, sim, Josiane, tu aprendeu o quê na hora que estava copiando? Então, ninguém precisa aprender a copiar. Ninguém. Certo? Nenhum lugar fora da escola você copia. Tirar de quadro. Você escreve. Então, você precisa aprender a escrever. Tirar de quadro não ensina ninguém a se alfabetizar, né? Então, o trabalho de alfabetização e letramento, você precisa reconhecer que existe mais de uma maneira de aprender. Então, vamos dizer, o colega falou daquela aluna que tinha deficiência, né? É importante que a gente na escola pense sobre os alunos com deficiência. Eu acho que Márcia e Liceu falaram sobre isso, né? A gente precisa dar conta desse aluno também, né? Então, como fazer? E não é responsabilidade exclusiva do professor, todos os alunos são responsabilidade do coordenador, do diretor, das pessoas da escola. Então, é importante que vocês entendam que alfabetizar é tão complexo como aprender a teoria da gravidade lá na física. É mais complexo se alfabetizar, né? É importante que a gente, que é professor da EJA, né, que a gente tenha competência para ser alfabetizador, porque não é todo mundo, para vocês verem, eu fiz um resumo, mas para você ser alfabetizador, você precisa saber de muitas coisas, né? E você precisa ser uma pessoa que tenha sensibilidade para entender aquele aluno tem mais vergonha de escrever, aí você tem que estar mais junto, e você tem que estar mais perto, né? Então, esse processo de alfabetizar letrando, né, pressupõe a garantia na escola dessa diversidade de textos, né, para dizer para a escola essa diversidade de textos, começando pelos textos que circulam na comunidade, né, mas apresentando outros textos, né. É importante, não se alfabetiza sem pensar todos os dias como se escreve, como se lê. Não tem como uma pessoa se alfabetizar se todo dia ela não for colocada para pensar como se escreve, como se lê, partindo de atividades que tenham significado, né? E práticas de leitura, ler para os alunos, perguntar o que ele achou daquele texto, né? Os estilos de escritas, a finalidade, então, o texto que eu vou buscar para aprender, um texto que eu vou ler porque eu quero me deliciar com aquela música, um texto que eu vou tentar escrever para mandar para o meu namorado que eu estou apaixonada. Então, a gente escreve por vários motivos, né? Então, na escola, a gente precisa trazer os vários motivos para escrever, né? Então, o professor, ele precisa, né, ter uma abertura para o trabalho em contexto de diversidade, né? Pensar que o trabalho de alfabetização e letramento da escola precisa ser um trabalho coletivo, precisa estar no projeto pedagógico da escola, né? É preciso acreditar que os sujeitos podem aprender, né? Porque, assim, não tem como eu conseguir algo de uma pessoa se eu não acredito que ela é capaz, né? Então, eu preciso acreditar nos meus alunos, né? Então, e ter condição. Um professor, ele precisa ter condição de fazer diagnóstico para saber o que o aluno sabe, analisar esse diagnóstico e pensar numa intervenção. Então, um professor pensa sobre isso. Depois dessa minha fala, eu vou orientar as atividades, tá? Eu vou abrir um pouquinho, né? Depois eu vou orientar vocês as atividades da disciplina. Mas antes eu gostaria que vocês, né, falassem um pouquinho o que é que vocês acham de tudo isso que eu falei, né? O que é que vocês pensam sobre isso? Se alguém quiser falar alguma experiência que teve, eu vou abrir um pouquinho para vocês. Aí depois aqui eu falei 55 minutos. Aí depois eu vou orientar vocês em relação à atividade dessa disciplina no curso. Que atividade vocês vão fazer, tá? Então, agora eu vou abrir para vocês, eu queria ouvir vocês, né, o que é que vocês acham em relação ao processo de letramento, ao processo de alfabetização. Eu vou ler aqui um pouquinho algumas coisas, né, que vocês escreveram, já superou a fase de não usar desenho, sim. Ele fala muito pertinente, não é fácil mesmo, o ato de alfabetizar é complexo, porém belíssimo, sim. Sim, Lucineta, é muito fantástico, você vê uma pessoa se alfabetizando, assim, porque, assim, depois que ela se alfabetiza, é um ato libertador, né? Eu acho que o sujeito, quando ele se alfabetiza, ele se liberta. Eu tenho pessoas na minha família que não tiveram oportunidade, eu venho de uma família de classe popular, muito pobre, e eu tenho uma irmã que não se alfabetizou, né?
E isso, para mim, é complicado, né? E na época que ela não se alfabetizou, ela é bem mais velha que eu, e ela ia para a escola e ela dizia, né, que na escola a professora mandava tirar do quadro, né? O entendimento da professora era assim: se alfabetizava com texto. Olha o entendimento da professora. Se alfabetizava com texto, então eu tinha que botar texto para os alunos copiar. Então, essa professora, ela tinha um entendimento equivocado, né? E aí minha irmã tinha outras complicações, que aqui não é de muito sofrimento, de uma vida muito complicada, que interferiu nisso, né? Mas é muito ruim, né? Uma pessoa que você sabe que ela olha para o mundo e ela não consegue decifrar esse sistema tão complexo que é a alfabetização. Então, de fato, um professor que alfabetiza, eu acho que ele, para quem acredita na vida, na continuidade da vida, ele junta muitos cristais, viu? Porque é um ato libertador, né? Libertador mesmo. Ótimo tema. Eles amam copiar, como se fosse hipnose. Exatamente, Ana Raquel. E aí a gente precisa, às vezes o aluno diz, professora, mas aí o aluno, eles dizem que eu tenho que copiar, eu fico sem saber o que fazer. Eu digo, sim, mas quando a gente tem certeza que não se alfabetiza copiando, ninguém me desestabiliza, né? Porque eu tenho certeza que não se alfabetiza, que você não aprende a ler copiando. Então, a minha certeza faz com que eu não vá discutir com o aluno, mas que eu dialogue com ele para que ele perceba que ele vai aprender a ler e escrever no processo de reflexão, de pensar, tá? Mais alguém gostaria de falar? Vocês estão tão calados da agonia. Eu vou falar. Ai, Alessandro, fala. Pode falar. É bem rápido, é uma coisa que me ocorreu, né? Como é importante que a gente tenha uma organização do trabalho pedagógico na escola que possibilite aos professores que trabalham com alfabetização compartilhar com aqueles que não trabalham com a alfabetização alguns desses conhecimentos, desses saberes, né? De modo que aquele professor que não trabalha com alfabetização, ele possa, pelo menos, fazer, digamos, esse tipo de diagnóstico prévio, né? Ou ainda que ele possa, eventualmente, em razão das suas necessidades específicas, possa orientar aquele aluno no sentido de como ele se apropriar melhor do processo de aprendizagem que ele, como profissional de uma área específica, está conduzindo. É muito importante isso daí, né? Porque o mais comum, ou a tendência, é a gente dizer, bom, isso é problema da professora alfabetizadora, eu não vou me meter nessa história, né? Quando, se a gente tiver o domínio de alguns desses elementos, né, a gente pode colaborar. Era isso que me ocorreu. E assim, às vezes na escola também, Alessandro, o Fundamental 2, o ensino médio, acha assim, negócio de ler com a professora de português, né? Quando, na verdade, a leitura precisa estar circulando em todas as áreas, na matemática, na biologia, por quê? O não entendimento do texto da biologia tem a ver com o não entendimento do texto científico, né? O não entendimento do problema que o professor de química coloca tem a relação com do não seguir uma instrução, né? Então, assim, é importante que a gente compreenda que a leitura é uma grande base, uma grande base de sustentação, e que o sujeito que se apropria dela, né, se eu estou na escola, eu recebo um grupo de 6 alunos que vêm do ciclo de alfabetização, eu preciso compreender que eles estão num processo, eles acabaram de se apropriar de um sistema, eu vou ter que pensar nessa escola, como é que a gente faz para, além de aprender a geografia, a biologia, a matemática, ele continue o processo de aquisição, porque ele acabou de se alfabetizar, né? Então, é necessário uma sensibilidade da escola, é necessário um processo de pensar junto à escola. Eu não compreendo a escola sem pensar junto. Olha só, esse aluno que eu falei para vocês que gostava que questionava porque eu copiava, ele se chamava Josenildo. Tem uns alunos que a gente não esquece nunca, né? E Josenildo estudava no União do Povo, que fica ali na avenida principal de Cidade Novo.
Lá no ensino médio, descobriram que Josenildo não estava alfabetizado. Aí Josenildo vem para a escola vizinha ao Emília, que agora eu não estou me lembrando bem o nome. Quando chega nessa escola, lá também descobre que ele não é alfabetizado. Aí ele chega no Emília, vai para o Fundamental 2, ou para o segmento, segundo segmento. Eu não sei mais nem como é que estão denominando hoje na rede. Aí lá no Fundamental 2, no segmento 2, Zuilma percebe que Josenildo não era alfabetizado, ele tinha que ir para a minha sala. E ele chega na minha sala. E aí, Josenildo, você vê, Josenildo chegou no ensino médio sem ninguém detectar que Josenildo não era alfabetizado. E para eu conseguir saber o que Josenildo sabia, foi difícil demais. Quando eu sentava com Josenildo para fazer uma produção de escrita, para poder fazer o diagnóstico, Josenildo olhava para tudo que era roupa. Antigamente a gente usava muita camiseta com nomes, né? E ele pegava as escritas que tinham e fazia. Tipo assim, eu estava fazendo com ele uma lista de comidas, de uma cesta básica, por exemplo, para saber o que é que ele já sabia sobre a escrita. Então, ele saía olhando e copiava tudo que tinha nesse, né? E um dia eu disse, não, Graça, para saber o que o Josenildo sabe, a gente vai ter que ir para uma sala que não tenha nada escrito. Aí a gente descobriu que o Josenildo era silábico, né? Ainda estava na hipótese silábica. Então, precisava de um longo processo para poder Josenildo se apropriar da escrita. Então, vejam bem, é um conhecimento extremamente importante, né, que a gente precisa estar, todo professor precisa ter domínio. Claro, o que trabalha com alfabetização precisa entender de alfabetização e ser sabido nisso. O que trabalha com Fundamental 2, ele não é para estar aprendendo a alfabetizar, não, né, porque é a função do processo. Mas ele precisa dar conta do processo de letramento. Ele precisa entender que física, biologia, química, matemática, precisa trabalhar a produção textual daquela área, né? Ele precisa ler coisas, ele precisa... um menino que nunca estudou biologia, né? E chega lá no 9º ano e tá no texto de biologia, e ele não consegue entender, né? Então, é importante, né, que o professor trabalhe a leitura de texto na área de biologia, que discuta esse texto, não só de biologia, eu estou falando de biologia, mas matemática, o problema matemático. É importante que leia junto com os alunos o problema matemático, resolva junto os primeiros momentos, até ele ter uma autonomia para ele saber ler um problema matemático e resolver. Mas, às vezes, o professor não tem sensibilidade, que foi aquilo que a gente coloca lá um problema matemático, o aluno fica tentando entender o que é que o professor quer. Então, é importante fazer junto, né? Fazer junto esses primeiros momentos da chegada desse aluno, né? O diagnóstico, para saber o que a turma sabe, e depois o fazer junto. Então, é importante isso, né? Como a gente está se aproximando de 6h30, eu vou colocar para vocês aqui o que eu pensei, né? A gente tem um módulo 5. Aí, no módulo 5, eu botei textos básicos, tipo assim, esses textos são essenciais para vocês lerem. Então, eu botei um texto sobre letramento e um texto sobre alfabetização. Botei um vídeo para saber mais, tipo, um vídeo de uma entrevista de Magda Soares, um vídeo de processo de alfabetização de adultos, para vocês ficarem mais sabendo, se tiverem interesse, né? E textos complementares, tá? Textos complementares, eu quero, é uma área que eu tenho vontade de aprender, aí você lê mais, né? Aí, texto básico, é um texto do grupo de Pernambuco, né, de Arthur Gomes, né, agora me fugiu a memória, mas enfim, esse texto, a alfabetização de EJA, ela vai discutir justamente essa exposição dialogada que eu fiz com vocês, tá? É bem explicado sobre o processo, e a alfabetização de EJA tem exemplos fantásticos, né, tipo assim, ela está trabalhando aquele filme, ai meu Deus, Diário da Compadecida, é Diário da Compadecida? E o menino vai escrever o nome Boi, aí ele diz, vixe, professora, um adulto, Boi? Como é que um bicho tão grande tem um nome tão pequeno, né? Então, ele está muito, quer dizer, um adulto ainda no realismo nominal, né? Tipo, o nome tem relação com a palavra. Então, é muito interessante esse texto, eu acho ele, assim, excelente. Edneide? Oi?
tem uma professora querendo falar, viu? Depois você Certo, ok. Elga, o nome dela. Certo. Aí a gente tem o texto de Angela Klein e o texto, são esses dois textos de Klein, sobre, porque assim, eu procurei um texto mais básico para vocês, porque pensando assim, não, eu vou trazer um texto mais simples e se eles quiserem saber mais, eu botei outros textos, tá? Aí, os vídeos, essa diversidade textual é um vídeo que trata de experiências, peço perdão, porque eu procurei uma área com adultos, não tinha, mas esse Ler para Aprender é um recorte só de adultos, né, em processo de alfabetização, a professora fazendo a mediação, e esse programa Salto para o Futuro é um programa com Magda Soares, fantástico, né? E o texto para saber mais, o letramento na contemporaneidade. Aqui é um livro, Desafios da Educação de Adultos. Esse livro é lá do Grupo de Pernambuco, muito interessante. Esse livro, a gente faz uma coisa errada, né? Mas a gente escaneou o livro, né? Desafios da Educação de Adultos. Aqui são concepções metodológicas da alfabetização. Aqui é um livro, alfabetização, né, e letramento. E aqui é uma experiência do Grupo Mova, tá? E a atividade. Eu vou explicar a vocês que atividade. Aí essa atividade que eu vou explicar aqui, ela está toda desse jeito lá. Para resolver essa atividade, siga as orientações. Antes de iniciar a atividade, responda essa questão. O seu nome, escola que trabalha, o segmento. Por que eu perguntei o segmento? Porque assim, eu vou olhar a sua atividade a partir do segmento. Então, se você é professor alfabetizador, o meu foco vai ser Se você é professor de física, você vai pensar na sua área, você não vai pensar em como alfabetizar um adulto, porque você é professor de física e seus alunos já são alfabetizados, né? Pelo menos é para ser, né? Orientação da atividade. Assista os vídeos que estão no módulo 5 da página, reveja a aula da professora, que vai ficar gravada, leia o material básico, se quiser aprender mais, leia o complementar. Em seguida, siga as orientações. Aí eu primeiro peço para vocês pensar sobre isso que eu escrevi. Uma prática pedagógica que leva em consideração o processo de alfabetização e letramento de alunos e alunas da EJA deve ser sustentada por um projeto educativo que assuma esse compromisso e, coletivamente, seja pensado, planejado, avaliado, refletido, de modo que esse projeto seja efetivado. Consideramos a alfabetização nesse contexto por termos professores que atuam em turmas de alfabetização. Para turmas onde os alunos sejam alfabetizados, considerar apenas o processo de letramento. Então, eu estou colocando isso para vocês, tá? Agora, vocês vão registrar. Escreva um comentário considerando a questão a seguir, não é questões não, aí já tem um erro. De acordo com o que estudamos, podemos afirmar que ensinar a ler e escrever na escola da EJA é compromisso de todas as áreas. Desse modo, você pode melhorar o processo de alfabetização e letramento de seus alunos e alunas da EJA, propondo encaminhamentos ao projeto educativo da escola e para a sua sala de aula de atuação em particular. Mais uma vez, eu vou frisar que eu botei alfabetização e letramento por considerar que tem turma de alfabetização. Mas se você for um professor do Fundamental 2, você foca somente no processo de letramento. Então, você vai escrever um comentário pensando como o projeto da escola ele pode ser melhorado para desenvolver as práticas de letramento, de alfabetização, né? Aí eu pedi para que vocês se posicionem sobre essa questão, apresente argumentos consistentes. Para isso, discuta o conceito de alfabetização e letramento, estabelecendo uma relação com o público. Apresente encaminhamentos pedagógicos que podem ser feitos para desenvolver o processo de alfabetização e letramento na escola. Diga o que é que pode fazer, né? É ler, produzir textos, né? Aí vocês vão, né? Fundamente teoricamente seu encaminhamento a partir do material e escreva um texto de, no máximo, 30 linhas e, no mínimo, 15. Em seguida, vocês enviam lá na sala, né, onde a sala que vocês já estão familiarizados com ela, tá? Então, eu abro para perguntas e depois a gente faz o encerramento, certo? Elga, você queria falar, Elga?
Enquanto Elga não fala, tá? O microfone dela está aberto. Tô falando. Tô falando? Vemos. Tô falando, né? Ah, sim, estou me ouvindo. Serei breve. É porque você, professora, comentou sobre a possibilidade de expor alguma experiência em relação a participar de alguma forma na questão da alfabetização com professores que não são de alfabetização. Eu sou da área das artes, minha disciplina era artes visuais, né? E uma experiência que eu tive, que eu achei válida, foi no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E dava para ver o avanço ao longo desses 3 anos de alguns educandos em relação à escrita e a organização de ideia para a escrita, né? Então, a gente tinha uma proposta de saída de campo, que era livre, era deles, eles podiam ir em qualquer atividade cultural e relatar a experiência própria. Podia ser show, podia ser uma feira, podia ser um museu, uma galeria, qualquer coisa que ele quisesse ir, um cinema, relatar a experiência de ir ao cinema e tal. Só que eu acho que o grande avanço nessa proposta foi entender o seguinte: olha, turma, eu sou uma professora de arte, minha disciplina é arte, e eu não vou estar, em hipótese alguma, avaliando a escrita. Se tem erros, se foi muito, se foi pouco, eu quero apenas ouvir o relato de vocês, né, numa forma escrita, e tinha também que botar uma imagem dessa saída de campo deles, imprimir essa imagem deles lá nesse espaço. Então, no início, a gente percebia o seguinte, que teve alguns educandos que mal produziam isso no ensino médio, né? Um parágrafo, e o parágrafo era bem complexo, assim, bem difícil de ser entendido. Eu fui juntando os artigos, né, essa proposta entregue dos educandos A, B e C. Então, quando se juntou 5 inscritos do educando A, os 5 inscritos do educando B, eu passei isso para a professora de português, onde ela agrupou os erros mais frequentes daquele educando, de uma forma individual, e passou, então, para ela com a professora de alfabetização. Foram depois discutindo formas de chamar esse educando e ir melhorando essa escrita. Quer dizer, na verdade, a minha atuação ali, como uma professora que não é de alfabetização, foi mais a motivação e gerar esse registro, né, da forma que eles estavam escrevendo. Então, às vezes, é o que foi colocado, o professor que não é da alfabetização, ele se sente inibido, ou ele não se sente capaz, ou ele acha até que nem deve participar disso. Mas não tem como você ter um aluno que não é alfabetizado no ensino médio, que está querendo prestar um vestibular, né? Então, foi uma forma assim, muito simples, que, na verdade, para mim não deu trabalho nenhum, né, porque eu não corrigia isso, eu só fui acompanhando e juntando e passando para as professoras, e a gente vê ao terceiro ano, os alunos que eram do primeiro, segundo, terceiro ano, depois de uma série de atividades com essa separação, essa percepção e a correção das professoras, o auxílio delas, de português e de alfabetização, no terceiro ano já relatar uma experiência de uma vivência cultural no museu, numa feira, assim, de uma forma bem bacana, uma lauda bem escrita, mais de uma lauda, entregando assim, a satisfação de entregar aquele trabalho. Foi muito bacana. Basicamente só isso. Obrigada. Obrigada, Elga. Olha só, a experiência que a Elga traz, né, não é que o aluno... Oi. Está rolando um eco aí na sua fala. Mas por quê? Não sei. Talvez seja porque por conta do microfone de Elga. Vamos... Experimente falar alguma coisa aí. Falou? Pronto, tá beleza. Mas, de qualquer maneira, preste atenção que tem uma pergunta do José Eu já Rubem. vi. Já viu, né? Beleza. Eu vi. Depois que eu falar sobre o trabalho de Elga, olha só. O que a Elga fez, né, é uma experiência interessante da área de artes, mas vamos lá. Ela passou para a professora de português, podia ser um projeto coletivo da escola, entre ela, um projeto interdisciplinar, né? Não houve a escrita sobre isso, mas, de repente, isso poderia ser um projeto interdisciplinar entre a artes, porque
projetos interdisciplinares na escola são interessantes. Às vezes, o que eu estou trabalhando dialoga com aquela área, então é inter, né? Entre, né? Entre E aí ela passou essas atividades para serem trabalhadas com o professor de português. Ótimo, né? Interessante. Mas, assim, também poderia ter tido um diálogo legal com os alunos, né? Assim, dizendo assim, olha, lá no Emília, quando a gente fez os 10 anos da escola, eu lembro que a gente fez várias exposições. E aí eu dizia aos alunos, olha, quando a gente vai escrever para ficar exposto, a gente precisa pensar, corrigir essa escrita, porque as escritas têm umas regrazinhas, né? E aí a gente tinha a produção dele, e depois uma atividade era a reescrita daquele texto de uma forma, vamos dizer, correta. Quando eu era professora de crianças, que no final do ano a gente lançava o livro de histórias, né, do processo da turma de alfabetização, a gente produzia o texto, cada um produzia a sua história, e depois a gente fazia a reescrita, porque a gente explicava para as crianças que, claro, eram crianças alfabetizadas, mas que o texto tinha vários problemas, né? Elga traz aí um problema do ensino médio, né, que esse problema já deveria, né, ser bem menor, mas, né, era um problema que apareceu. Interessante, mas também é interessante a gente já propor outra coisa, né, Elga? Em um outro momento, que tal um projeto interdisciplinar, né? O trabalho com artes é um trabalho muito interessante. Enquanto a Elga falava, eu ficava pensando, ora, se hoje eu fosse professora da EJA, eu fazia um trabalho, vamos dizer, na geografia, eu pedia para que os alunos fotografassem o seu bairro, né? E depois a gente ia fazer produção textual a partir daquelas fotografias, né? Hoje, o celular, ele nos ajuda muito a dar essa dinamicidade, né, à prática pedagógica, que na época que eu era professora, a gente não tinha muita coisa, né, então era esse esforço muito grande da gente de produzir material. Hoje a escola, apesar de tudo, né, mas hoje a escola, se bem que a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas ali na década de 2005 até 2015, a escola estava bem legal, né? A gente tinha muita coisa para fazer. Agora, hoje, o celular nos ajuda muito. Vamos dizer, eu hoje, se fosse professora alfabetizadora, eu trabalharia muito com produção textual no WhatsApp, eu trabalharia coisas assim, vamos tentar escrever agora, porque, como eu estou dizendo, a menina que faz faxina aqui em casa, eu vou pensar aqui, ela mora em Cidade Nova, ou mora em Felipe Camarão, e sempre está com o celular. Por quê? Porque ela precisa do celular para poder a gente falar com ela. Então, assim, eu não conheço, hoje eu peguei recentemente o pintor que foi pintar a casa da minha mãe, ele disse, não, eu aluguei uma casa aqui, um kitnet aqui perto, mas eu aluguei porque lá tem uma internet boa. Então, assim, eles hoje, né, principalmente que vivem dos serviços, né, eles têm telefone. Então, a gente hoje pode desenvolver um trabalho legal. José Rubens, o seguinte, na Secretaria de Educação, e aí eu acho que você precisa, na identificação de sua atividade, você dizer, trabalho na Secretaria de Educação. Então, você vai pensar, né, como você, da secretaria, pode estar discutindo nas escolas, mobilizando as escolas, pensando nos projetos da escola junto com os professores, numa perspectiva de alfabetização e letramento, né? Aí você identifica na sua atividade, não trabalho em escola, trabalho na equipe técnica, e aí você resolve o problema. Porque, assim, quando a gente lida com a educação, do nosso lugar, então eu vou falar de que lugar? Da coordenação, eu sou coordenadora pedagógica, então eu vou pensar esse projeto educativo numa perspectiva da minha escola e não da sala. Se eu estou na secretaria, eu vou pensar muito mais na minha ação. Como é que eu posso pensar o município nos momentos que eu tiver encontro com os professores, tá? Então, é nesse sentido. Alguma outra questão para a gente poder encaminhar para encerramento? Alessandra, eu posso encaminhar o encerramento? Pode, meu bem. Posso? Se o pessoal deixar... Olha só, gente, eu vou dizer a vocês assim, primeiro do prazer, né, hoje à tarde eu estava super ruim, com enxaqueca, mas é impressionante, quando eu começo a falar e dar aula, e sempre foi assim, na educação infantil, na EJA, quando eu entro na sala, parece que todos os meus problemas se resolvem, né,
E até eu sou bem acelerada, ansiosa, até a ansiedade acaba. Eu acho que é um momento onde eu sei que eu estou ali inteira. Eu só estou pensando aqui no que vocês estão dizendo, né? Então, dizer da minha felicidade, né, que eu estou aqui inteira com vocês, que eu tô, que eu tô aqui inteira, né, eu tô aqui feliz, eu tô aqui por paixão mesmo, por gostar do que eu faço, né, e entendendo que cada professor tem um processo de formação que vai vai diferenciando de um para o outro, né, mas que cada um, né, a gente precisa ser muito responsável pelo nosso processo de formação, porque a gente trabalha com pessoas, então a gente precisa pensar, eu sou professora de artes, como a Elga estava falando, eu sou professor de física, né, eu sou professor de matemática, então nessa área que eu sou professor, eu preciso ser o melhor que eu puder ser, e isso, claro, requer um investimento de estudo, um investimento de organização, de planejamento. Eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Então, eu nunca fui na segunda-feira trabalhar sem ter pensado tudo que eu ia fazer na minha sala, o que eu ia planejar, o que eu ia perguntar para os alunos. Então, esse processo é um processo de muita responsabilidade, né? E é isso que eu desejo para vocês, né? Que vocês sejam o melhor que vocês possam ser com os alunos, porque vamos dizer, eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser sendo professora, então eu gosto de ser professora, e sempre gostei, se eu estava lá na secretaria, se eu estava na sala, né, se eu estava com as crianças, se eu estava com os adultos, eu sempre, no lugar que eu estava feliz de estar lá, né. Então, assim, Você é uma exceção, segundo o nosso ministro, né? Sim, não tem como estar em outro lugar. E aí eu trouxe o nosso mestre, né, o nosso mestre inspirador, né, ele é fantástico, né? Ele me ajudou demais, me ajuda muito, né? Me ajuda a ter esperança. É a única maneira que alguém tem de aplicar no seu contexto alguma das proposições que fiz é exatamente refazer-se. Quer dizer, não seguir-me. Para seguir-me, o fundamental é não me seguir, né? Então, que cada um possa se reinventar, né? Se reinventar, se refazer, porque a docência é isso, né? No momento atual, eu estou estudando sobre educação à distância, que agora eu sou professora da EAD no Instituto, e sobre educação prisional, que é um novo formato que eu estou me interessando, porque sempre eu tenho uma pegada meio ligada à questão da inclusão, né? Então, era com a educação especial, depois era com a educação de adultos. Hoje, eu estou lá no Instituto pensando nos alunos que estão no sistema prisional, que é um sistema perverso, né? Perverso, que o sujeito está lá para. E um dos presos disse recentemente que não sabia o que seria dele se não fosse as aulas que ele está tendo, né? E aí a gente vê que vale a pena, né? Tudo que a gente está fazendo. Então, muito obrigada, Alessandro, por nos sustentar e nos trazer aqui, porque Alessandro, de fato, é o nosso grande maestro, e a Cláudio, por todo o apoio que deu para que eu pudesse montar a sala, tá? Então, um beijo bem grande, e Alessandro, passo para você, tá? Ok, obrigado, Edineide, obrigado por tudo. Edineide é uma parceiraça já de muito tempo, né, e do nosso projeto de Movimento, e é isso aí, pessoal. Eu queria só reforçar nesse final aqueles nossos avisos, né, relacionados tanto ao evento EGE Movimento, o sexto encontro EGE Movimento, como também relacionado à questão da socialização dos projetos de ação educativa. A gente, em breve, estará postando a estrutura, né, a proposta de estrutura dos projetos, para que vocês possam, digamos assim, confeccionar os projetos dentro de um parâmetro que a gente possa dialogar em condições de compreensão mútua. E aí, a gente, uma vez vocês resolvendo, se a gente vai ter o momento da socialização dos projetos no dia 27 ou no dia 6, a gente estará, enfim, de acordo com a decisão que for tomada por vocês.
Lembrando, mais uma vez, que o evento EJA em Movimento vai ter atividade de manhã, de tarde e de noite. Então, se você não puder de manhã, você vai poder à tarde. Se você não puder à tarde, vai poder à noite. Sempre com mesas, né? O evento ele tem as palestras à noite, mesas nos dois primeiros dias à tarde e também pela manhã. E na sexta-feira, relatos de experiência, que aí vai ter relatos tanto, queremos crer, né? Relatos tanto de colegas de fora do nosso curso, como os trabalhos aqui do nosso curso, se assim vocês decidirem, né? Então, muito obrigado a todos vocês pela participação. Até a próxima terça-feira, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. Estaremos juntos aqui para discutir gestão, não é isso? Com o professor Cláudio. Cláudio está aí, só para confirmar, eu acho que é isso mesmo, né? Eu já estou perdido aqui na história Isso mesmo. É isso, né? Gestão. Gestão e democrática na educação de jovens e adultos. É isso aí, Exato. pessoal. Então, um beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Deu? Deu tchau? Vamos ver? Não. Você disse? Disse tchau. Professores, Elaine, James, a gente precisa que vocês saiam da sala para eu poder fechar.